Quero saudar nessa noite de domingo, dia 3 de maio, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nessa manhã sobre o tema os desígnios de Deus em dias de aflições. Esse tema está baseado no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nesse texto para nós fazermos a leitura e meditarmos na palavra do nosso Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem, elas são eternas. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai Celestial nesse instante. Amado Senhor, nós queremos te dar graças pela leitura da sua palavra e suplicar que nesse instante o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as tuas verdades para a nossa vida nessa noite. Suplicamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe como nasce uma pérola? Pérolas são produtos da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior de uma ostra, como um parasita ou mesmo um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra, ela tem uma substância lustrosa chamada de nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem aquele grão de areia com camadas, e mais camadas, e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola começa a ser tecida e depois é formada de maneira completa. Uma ostra que não foi ferida de algum modo, nunca vai produzir pérolas. Pois pérola é uma ferida que foi cicatrizada e agora se tornou uma linda joia de grande valor. Você tem vivido nesses dias aflições? Você tem vivido nesses dias sofrimentos? Eis aí a oportunidade de produzir pérolas durante esse período. Sobre os desígnios de Deus em dias de aflições, nós observamos na manhã de hoje a palavra renovação, destacada no versículo 16. Agora, concluindo esse tema, os desígnios de Deus em dias de aflições, eu quero observar mais duas palavras que aparecem, a primeira no versículo 17 e depois no versículo 18. A palavra que aparece agora no versículo 17 é a palavra tribulação. Acompanhe comigo novamente a leitura do versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quais seriam as tribulações que Paulo está se referindo aqui? Seria sobre a sua própria vida? Com certeza sim. No capítulo 1, versículo 15, Paulo ele é acusado de ser alguém leviano. No capítulo 3, versículo 1, o texto diz que Paulo não foi recomendado por ninguém, a não ser pelo Senhor.
No capítulo 5, versículo 11, e também no capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo é acusado de produzir escândalos. No capítulo 7, versículo 2, e capítulo 12, versículo 16, Paulo também é acusado de se beneficiar com as ofertas. O capítulo 10 ainda, versículo 10, seguintes, até o capítulo 11, versículo 6, Paulo não é tido como um bom orador. Observe você que todos esses fatos na vida de Paulo, parece que caracteriza esses sofrimentos que ele estava vivendo como líder, como pastor daquela igreja, como apóstolo e também como cristão. Os sofrimentos dos cristãos é uma grande oportunidade que eles vão ter para dar testemunho. A martíria, ou seja, o sofrimento, é a qualidade daqueles que sofrem pela causa de Cristo. É o testemunho, a martíria, o testemunho por causa de Cristo. O sofrimento, então, nos identifica com Cristo. Não nos identifica com a teologia da prosperidade, tão pregada nos dias de hoje. Não. O sofrimento nos identifica com Jesus Cristo. E a pergunta é: quais são os nossos desafios? Quais são os nossos desafios quando estamos passando por momentos de sofrimento e de aflições? Precisamos reconhecer que no sofrimento cristão, nós estamos tendo uma oportunidade agora de glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos no momento das aflições, no momento da perseguição, no momento da angústia, no momento da aflição, nós temos o privilégio nessa hora de testemunhar ao mundo inteiro sobre Jesus Cristo. E é isso então que essa palavra tribulação, ela pode nos ensinar no versículo 17. Mas observe também o versículo 18, e a palavra agora é a palavra fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Paulo agora, ele quer nos conscientizar de que a fé em Cristo é a força que nos impulsiona para vencer os momentos de aflições. A fé é a característica de uma vida vitoriosa na presença de Deus. Sem fé, diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Capítulo 11, versículo 6. Sem fé, diz o apóstolo Paulo, é impossível combater o bom combate, terminar a carreira e não guardar a fé. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7. Sem fé é impossível estar em Cristo e perseverar em dias de aflições. A fé, ela é exigida para que nós venhamos manifestar Cristo na nossa vida. A fé também será requerida enquanto nós aguardamos a parousia, ou seja, a volta de Cristo. Até que Ele volte, precisaremos manter a nossa fé, nutrir a nossa fé e perseverar na fé. Observe que atualmente essa fé tem sido banalizada. Essa fé tem sido mal interpretada quando relacionam essa fé a objetos simbólicos como óleos ungidos, lenços, sal grosso ungido, rosa ungida. E essa transferência, ela é prejudicial porque confunde a mente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Esses elementos simbólicos distorcem o princípio e a dinâmica da fé verdadeira, da fé bíblica, da fé salvífica. E aí nós estamos tendo nos dias atuais, o que eu diria, ao mesmo período na época medieval. O período das indulgências, se comprando, se barganhando com Deus. Período de idolatria,
onde Deus deixa de ser o centro da vida das pessoas, o alvo da nossa fé, da nossa esperança, e se torna, na verdade, o próprio homem, o centro da fé, ou aquele que possui o poder para resolver os problemas e as aflições das pessoas. Que nos desígnios de Deus, em tempos de aflição, eu e você venhamos acreditar que o sofrimento que estamos passando nesses dias, eles apontam para um testemunho cristão. Deus está nos proporcionando momentos para testemunhar da nossa fé. Também esses dias de aflição, ele aponta para um futuro glorioso que está sendo preparado pelo próprio Deus para cada um de nós. E mostra que a nossa vida aqui é passageira, provisória e rapidamente nós haveremos de partir para a eternidade. Essa tribulação que estamos vivendo deve produzir pérolas em nossas vidas espirituais. As coisas que estamos vendo são temporais, vão passar, elas vão passar. Essa pandemia vai passar, essas tribulações vão passar, mas Deus deve ser o centro da nossa fé. Adore a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a consolação do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de nós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
circunstância. Levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.